Hoje nós temos espaços, podemos ir, mas não temos capacidade. A mulher não sabe, ela é incapaz de pôr em prática o seu ser feminino, com medo. Mulheres covardes, com excesso de feminilidade. Olá, diva linda do meu coração! Bem-vindas a mais um SOS Diva. Hoje nós vamos falar sobre como se posicionar diante dos discursos atuais, seja do feminismo, seja das ideologias, seja do empoderamento, de que você deve ser livre, pensar em você mesma. Como se posicionar diante disso? É uma dúvida muito frequente que eu recebo no meu Instagram. Nas perguntas que me vêm, é como a pessoa conversar com os colegas de trabalho, no happy hour, sobre a sua visão sem ferir ninguém, respeitando as opiniões. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vem. Nos últimos programas eu falei que, vamos relembrar algumas coisas. Se você não assistiu, você tem que assistir, tá? Não vou repetir conteúdos de lá que já estão aí no meu YouTube, tá bom? Nós dissemos nos programas passados de que você não é só um corpo material, mas que ele vem de uma matéria-prima, a qual nós vamos chamar de núcleo, que tem substratos de ordem imaterial, né? E que, portanto, a gente não pode modificar, porque está nas nossas mãos humanas modificar as matérias do mundo. Mas aquilo que é imaterial, que a gente não acessa pelos nossos sentidos, que a gente não pega, nós não temos como alterar, senão pela linguagem. A guerra atual é de linguagem. Não é guerra de canhões, embora ainda tenha, né? Mas estou falando aqui no nosso contexto do Brasil. Então, o que fazer diante de uma guerra de linguagem? Aprender a usar bem a linguagem, aprender a ler o que está por trás de cada discurso, de cada proposta sedutora. Todas são sedutoras, porque uma proposta que não é sedutora não vai atrair ninguém, não vai seduzir ninguém. Então, o pressuposto para uma proposta é de que ela seja sedutora, né? Que ela atraia. E como que atrai? Trazendo identificação com você, com as suas emoções, com seus sentimentos, com seus sonhos, com seus anseios, com seus problemas, com as suas dores, né? O que o marketing faz? Ele vai buscar qual a dor do público para trazer a solução, né? Isso é muito bom, desde que a intenção da pessoa seja a mesma a solução, seja o seu bem e não o bem próprio, né? Infelizmente, não é a atitude da grande maioria desse meio. E não estou pensando em ninguém, tá bom? Antes que me julguem. Bom, também falei com as feministas que eu chamo de soft, que provavelmente é você. Aquelas que entram na onda desses discursos sedutores e repetem eles aos outros, na tentativa de se convencer de que aquilo é bom, mas ela sente lá no íntimo que falta alguma coisa que ela não tá a fim de investigar porque dá muito trabalho, sabe? E, além do que, discutir no bom sentido com as pessoas sobre o que dentro de você está inquietando em relação a essa proposta sedutora, te expõe, você pode ser cancelada e você não quer isso. Então a maioria fica nesse movimento passivo, né? Só que isso vai destruindo o seu ser, vai destruindo a sua alma, você vai se despersonalizando. As poucas pessoas que conseguem dizer são de fato canceladas ou malquistas e dane-se, né? E é isso que você tem que aprender, que você quer estar adequada num ambiente em que você não se sente integralmente lá, mas só parcialmente para se adequar, ou você quer estar em paz consigo mesma, ter autoconfiança, ter estima, sentir seu valor e sua dignidade, ser livre de fato. Você precisa tomar essa decisão. Convoquei então essas feministas softs, né, que entram na onda do fofinho, bonitinho e meigo que as propostas sedutoras promovem. Expliquei sobre essa perspectiva do movimento feminista, as características da matéria-prima da espécie feminina e masculina, para você começar a se orientar, reconhecer o que eu falei sobre algumas características nos vídeos anteriores sobre a essência feminina e masculina.
não é algo novo para você. A minha função aqui é apontar para você que aquilo que você sente lá no seu íntimo e reconhece existe mesmo. Você não está maluca. É o mundo que está maluco. Existe mesmo e você pode se apropriar disso. Falei de se apropriar do seu nome, que você toma posse da sua personalidade, de quem você nasceu para ser, que é única, irrepetível, singular, tá bom? Falei também do que toda espécie feminina mais querem, que parece o mesmo objeto, né? O poder, mas não é bem assim. Para o homem, o poder é um meio, no caso, para a mulher é um fim. Tá lá nos outros vídeos, tá bom? Assista. Eu ensinei também, dando exercícios práticos de como ouvir os seus eus interiores e identificá-los a partir de necessidades, desejos e quereres reais, vontades reais, que vai te ajudar a chegar na finalidade da sua ação, da sua intenção. Teve mais outras coisas que eu falei que não cabe sintetizar aqui agora, vai lá e assiste, vamos começar o vídeo de hoje. Hoje eu vou concentrar em dar as soluções possíveis, as possibilidades da ação feminina. Apesar de tudo que está acontecendo, dessa desorientação existencial que está tomando conta das mulheres contemporâneas e, por consequência, dos homens, nós estamos num tempo favorável de esperança. E essa é a primeira realidade que eu quero despertar em você hoje. Nós, mulheres, hoje temos espaço cultural, social, para pensar, para falar, coisas que não tínhamos antes. A gente só tinha essa possibilidade dentro dos nossos lares, cada um no seu lar. E, ironicamente, funcionava muito melhor que hoje. A gente tem todo esse espaço, mas a gente não consegue trazer nosso ser feminino para o mundo. Quando os nossos antepassados, as mulheres, tinham um espaço restrito ao lar para falar, ironicamente, a sociedade andava bem melhor no sentido da moral, porque a mulher é dotada do sentido da moral da vida. Isso que faz ela se sentir bem quando ela traz sentido, quer ver? Quando o seu marido, seu namorado está trabalhando demais ou está sendo manipulado por algum amigo, você se preocupa não com o conteúdo em si da situação, mas você se preocupa com o sentido daquilo. E você quer ajudá-la a enxergar que é um esforço, que ele precisa passar, que vai valer a pena, que ele só precisa ter paciência, nananã. Não é assim? Nós carregamos, sim, pela beleza, a transcendência para a vida moral. E, ironicamente, antigamente isso funcionava melhor enquanto o nosso espaço era restrito. Qual é a esperança, então, que eu estou dizendo? É justamente essa. Agora a gente tem espaço para agir como outrora, em todo lugar, não só no lar, no seu trabalho, na sua família de origem, no happy hour, num meio social, na sua comunidade. Então é um momento de esperança, desde que você se ponha a retomar, a resgatar as suas características distintas do homem ao seu modo pessoal, tá bom? Então eu proponho a você, que está me assistindo, ser uma promotora de um novo feminismo. Um novo feminismo. Eu proponho para você vir comigo e eu quero que você não caia mais na tentação de seguir modelos masculinizados, aqueles bem vulgares e baixos, aqueles bem brutos e frios e cruéis que as mulheres estão imitando hoje, achando que assim elas vão ser respeitadas, vão conseguir impor quem elas são e vão poder agir conforme o seu ser. Mas ela já está partindo de uma atitude que não é conforme o seu ser. Então, ela impõe como? Pelo autoritarismo. E assim, você tem espaço para agir, você recebe um respeito que não é um respeito pela sua pessoa, mas é um medo do fulano não ser demitido, é um medo do fulano não ficar para trás, da ciclana não ser alvo de inimizade sua. E assim você vai conquistando não o coração das pessoas e nem o seu próprio ser, mas você vai excluindo, você vai afastando as pessoas do seu círculo,
da sua vida. E fica impossibilitada de conhecer os outros verdadeiramente. As pessoas vão disfarçar quando você chegar perto, porque elas não querem ser atacadas. Então essa é a primeira coisa do novo feminismo que eu peço que você seja promotora dele. Não seguir modelos masculinizados. É diferente a gente equilibrar o nosso ser feminino, trazendo mais virilidade, que é necessário, do que imitar propostas masculinizadas e bem vulgares. Traga no lugar o verdadeiro gênio forte e a ousadia feminina, que falta muito no mundo. As mulheres estão temerosas, elas estão tirânicas, berrando, gritando, ou por meio da fala, ou por meio do corpo, se escandalizando, ao invés de trazer a ousadia feminina, que provoca, que move, que redireciona a humanidade. Então, em todas as suas manifestações, nas suas convivências, busque o gênio forte e a ousadia feminina. Você sabe o que é isso. Você está tão distante disso que não deve claramente identificar, mas você sabe do que eu estou falando se você se pôr um pouquinho de silêncio para resgatar esse ser que eu estou despertando dentro do seu núcleo. Eu proponho a você trabalhar em cima de todo o preconceito, em toda a discriminação e violência ao ser feminino e masculino, e crianças, e pobres, e os da periferia, igualmente, buscando resgatar a dignidade de todas essas pessoas, que todos os seres humanos têm direito igualmente, sem fazer preferências, sem parcialidades. Assim você vai estar sendo mulher de fato e defendendo a causa feminina. Não importa se são homens ou mulheres que você encontra fazendo isso, que você não permita mais que nenhum sujeito mate a essência do outro e a sua própria. André, que essência é essa? Nós mulheres carregamos em nosso ventre e podemos gerar na matéria, pelas próprias mãos e pelas mãos dos outros, tudo que é vital. A mulher é encarregada de cuidar das coisas vitais, não das coisas materiais. E as matérias servem para a gente zelar pelas coisas vitais. O amor, a justiça, a bondade, a pureza, a alegria, o sentido, o ânimo. Vital. O sentido da vida é vital para usar bem os bens materiais. Um homem que faliu, por exemplo, e que tem uma mulher que valoriza o dinheiro em si, vai se suicidar muito provavelmente. Só dele pensar na mulher que vai se descabelar porque ele faliu, quantos casos de homens que se suicidam por causa disso? Isso é muito triste. Essa mulher não gerou o que é vital na vida dela nem dele, que é próprio do seu ser oferecer. É um dom que foi lhe dado e que você precisa oferecer. Nós somos chamadas a manifestar o sentido do amor autêntico. Autenticidade não é sincericídio. Autenticidade não é você se colocar como melhor que os outros só porque você aceitou o seu corpo como é, você aceita as suas condições e que os outros que estão errados. Isso não é ser autêntica, isso é ser rebelde, isso é ser imatura, isso é ser muito adolescente num corpo de adulto, fica discrepante. Que nem você vê uma criança agindo como um adulto, é esquisito. Então esse amor autêntico fala do amor em si mesmo. Não importa as suas circunstâncias pessoais, é um dom feminino e um dom serve para ser dado. Guardar o dom de si para sua própria autopromoção vai te jogar colada no chão, no abismo, e você perde a esperança em todo ser humano. E isso é o estopim para você abandonar, jogar os pratos, dane-se, não tenho mais jeito. Vou curtir então, antes que eu morra. Que vida é essa? E aí, às vezes você pode ter mãe de pet e gritar pelo direito do aborto e vai fazer esse tipo de coisas que não leva a lugar nenhum. Amadas, a nossa genitália aponta nosso conteúdo e dom. Todas as matérias comunicam alguma coisa, que não é propriamente o uso daquela matéria, mas a finalidade daquele uso. Nossa genitália comunica abraço e acolhimento. Mas acolher um homem não é só escolher um pênis na sua pepeca. Não é só acolher um pênis na sua pepeca. Depois ele goza, sai fora, some, não aparece. E aí?
Você não sabe como manter aquele homem ao seu lado porque você não aprendeu como acolher além do abraço vaginal. Amadas, a mulher é a alma de toda a humanidade e o homem é a terra que pisamos. Não ri. Calma, que eu vou explicar. Homens, mantenham a calma. Esse pisar não é o fazer de tapete, de capacho. Calma, amores. Mas eles são isso, entendeu? Presta atenção. Eles dominam a dimensão terrena, horizontal, os mapas e o perigo iminente. Gente, não é por acaso que os ditados populares permanecem entre homem e mulher desde que o mundo é mundo, né? Manda quem pode, obedece quem é o marido. Esposa feliz, marido feliz. O que mais? É feliz aquele em que a mulher manda, o marido obedece e ambos creem que é o contrário. Não, tem umas muito boas, gente. Eu fui pesquisando isso pra vocês, eu ria tanto. Isso aqui mostra o que eu falei em outros vídeos da questão do cão e do gato. Ilustra bem, implicitamente, os anseios máximos dos tipos de poder que a mulher e o homem buscam, né? Tem umas aqui muito interessantes. Um bilhetinho, minha esposa está perto, não posso falar agora. Tem uma piada aqui. Filho diz para a mãe: mãe, comprei um relógio. Que marca? Aí ele respondeu: as horas. Aí ela: ha, 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 engraçadinho. E eu comprei um cinto. Que marca? As costas. Ai, gente. Outra aqui, a última, prometo. Marido: querida, por que você se casou comigo? Esposa: ah, porque você é engraçado. Marido: pensei que fosse porque eu sou bom de cama. Veja o poder do falo, né? Que se manifesta a partir da cama. Esposa: kkkk, tá vendo como você é engraçado? Gente, só para descontrair um pouco, eu trouxe essas piadas para você ver que não é construção, que é uma coisa da natureza. É distinto mesmo. O homem imagina uma coisa, a mulher outra, e a resposta é: nossa, tá vendo como você é engraçado? Tipo, porque não é isso. Isso não significa que ela não é doida por você na cama, entendeu? Mas que não é esse o motivo que uma mulher se junta. Voltemos. Eu fico imaginando os cenários dessas piadas, a gente não para mais a cabeça, preciso parar. Vamos lá. Quando eu falo que eles são a nossa terra em que pisamos, é no sentido digno, tá? E não vulgar e perverso. Eles nos transmitem segurança. Chão é segurança para a gente andar, né? Então, é nesse sentido metafórico, né? Que eu tô querendo explicar para vocês a função do homem na nossa vida. Eles nos transmitem uma segurança não financeira, meus amores. É uma segurança para a gente poder ser criativa. Porque a mística feminina, a característica fundamental da essência feminina, que está na mística, é a criatividade. Essa criatividade que dá alma à humanidade, que dá sentido às coisas duras e aos objetos que já se comunicam aqui são. Seja enfeitando com alguma coisa e ela quer mostrar esse sentido, por exemplo, uma refeição que ela prepara para o marido, se ela enfeita, a finalidade de uma mulher que enfeita a mesa não pode ser para receber reconhecimento e elogios. Você vai se lascar lindo, porque bem no dia que ele tá pé da vida com o trabalho, ele vai chegar e não vai ver nada e você vai ficar chateada e culpar ele como ele é ingrato, não sei o que, não sei o que. O problema foi a sua finalidade de estar montando aquilo. Por isso que essas manifestações de Instagrams ensinando vocês modos, operandes, tipos, jeitos de viver, são muito bons desde que você saiba para que serve aquilo. Se você não está formada, não consegue discernir aquilo na tua vida, como entra aquilo na tua vida e na sua pessoa, você só vai se rotular mais ainda. Você só está transferindo de um problema para o outro. Se antes você não fazia comida nenhuma, agora você está fazendo um monte pelo motivo errado, ele vai ser ingrato, você vai ficar chateada, vai ficar com mais raiva ainda e vai falar que você não nasceu para ser mulher, que não... Entendeu? Não vai funcionar. Então, a finalidade de uma mulher enfeitar uma mesa é essa: mostrar para ele o sentido que é uma refeição, que é além de encher o estômago. Grava isso.
E isso em tudo que a mulher faz. A mulher enfeita as coisas com beleza para que o homem veja que aquele ato em si não tem sentido e valor algum. Ele vai comer, vai fazer cocô e vai ter fome de novo e assim, só isso é a vida? Não. Enquanto ele senta, ele sente um perfume de uma flor, ele percebe o carinho que você teve. Então, ele é cercado de nutriente imaterial e não só para o estômago. Mas, para isso, não é a flor em si, é a sua intenção que vai dar isso para ele. Isso a gente vai falar na formação sobre o ato da empatia, que é uma potência da alma que deve ser incluída. Eu já, em Tomás de Aquino, tinha que ser incluída. Que é uma potência da alma, como senso comum e tudo, é uma potência que a gente já ganha para atualizar. E é a troca de nutriente e material. Mas se eu não estou me preparando para dar esse nutriente nessa minha intenção, ele não vai receber esse nutriente. Ele vai simplesmente comer e não vai nem reparar nessas coisas e você vai se sentir a pior das pessoas. Nossa, meu marido é um ogro que não valoriza o que eu faço. O homem precisa transmitir essa segurança para a mulher ser ela, usar a sua criatividade, deixar fluir a sua mística. Pisar na terra, que é de domínio deles, implica na prática nos apoiarmos no peito deles e sermos consoladas, nos proteger de pessoas nos braços deles, pedindo conselhos objetivos deles para nos tirar dos nossos receios de magoar o outro, de se sentir culpada porque fez isso e aquilo para sua mãe, para o seu irmão, para sua cunhada, para sua amiga, de lidar com aquele comerciante fofo que só quer teu dinheiro e você acha, mas ele é bonzinho, e tantas outras coisas que o homem traz a gente para a realidade. Eu tenho aqui uma bela ilustração, muito bela, para apontar na prática o dom da mulher, né, em contraste com o do homem, que são distintos e igualmente importantes e necessários. Igualmente importantes e necessários. Um casal passeia na praça. Encontra um grupo de mendigos que pede esmola. O homem começa a falar para a mulher, que absurdo. Olha, tem perna, tem braço, vai trabalhar. Essa injustiça social também, esse Lula, esse Bolsonaro. Então é uma palhaçada. Esse São Paulo eu não quero mais, eu odeio esse país. Sair desse país não tem jeito, que não sei o que, não sei o que, né? Enquanto ele fala, a mulher, sendo mulher, ouve o seu marido e o compreende. Ela não tenta refutar, ai, como você é cruel, ai, não sei o quê, ai, que você tá errado. Uma mulher que faz isso não tá sendo mulher, já perdeu o foco da finalidade dela ali, vocês já vão entender. Ela ouve com todo cuidado e carinho, em silêncio, e compreende que ele está sendo homem, que ele está olhando para onde o homem olha. Ela compreende na sua posição de justiça impessoal. O homem fica de olho nas leis, nas justiças impessoais, não nas pessoas. Ela o ouve carinhosamente, contudo, enquanto escuta ele, ela pega o sanduíche que ela estava comendo e dá para aquele mendigo que mais chamou a atenção dela. Ela retorna e o homem olha para o gesto dela. Enquanto ele fala blá, 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 perde a fala. Olha espantado para ela, com espanto e admiração. Lembre-se? No vídeo passado eu falei disso. Ela olha para o marido, sorri e diz: preciso de outro sanduíche, ainda tô com fome, vamos lá buscar outro? Dá um beijo nele, ele se derrete e em silêncio e admiração ambos voltam para a loja comprar mais um sanduíche. Não negligencie as sublinhas, as entrelinhas em que você, mulher, mais curvilínea, mais fina, pode penetrar. É isso, reciprocidade. Ele olha para a lei para manter a terra sob controle de perigos e ela humaniza esse território. Eu convoco você, amada, a descobrir qual é a sua predisposição especial dentro do seu ser feminino. Em você há um modo único de trazer o seu dom. Descubra os seus talentos, mostre o seu potencial. E é a partir de contrastes que a gente descobre os nossos talentos. Isso é mais fácil. Então, é a partir dos seus pontos fracos que você vai reconhecer os seus pontos fortes. Lembre-se que a finalidade é encontrar a sua nota pessoal,
Não se apegar e se culpar nos seus pontos fracos, mas pelo contraste do mal a gente descobre, a gente enxerga o bem, se ilumina. Quem é você? Na formação da alma feminina, lá no meu site, na minha plataforma, eu estou ajudando neste processo, tá? Vem comigo que eu quero te ajudar. A gente deve isso a nós mesmas. Isso sim é amor próprio. Se conhecer em suas potencialidades e aplicá-las na vida concreta, com aquela inocência própria das crianças que não temem o ridículo ou a inadequação. Uma mulher temerosa pelo ridículo e inadequação, ela não está sendo mais mulher, ou ainda nunca foi. Ela está tentando se moldar à sociedade masculina. Nós podemos fazer isso, combina com o nosso corpo, ser semelhante a crianças, combina com a nossa voz, com as nossas curvas. É coerente, diferente de um homem que precisa se conter. Não que o homem não possa chorar, mas ele tem que chorar pelos motivos certos, pelos motivos nobres. Aí ele deve chorar sim. De resto, ele deve conter, se conter para ser forte, porque é por esse domínio que ele vai ficando forte. E dominando essas coisas, ele não usa mais de agressividade para violentar os mais fracos, mas para ser nobre, para proteger todos aqueles que precisam da sua proteção. É isso que torna possível a igualdade, que é direito de homens e mulheres. Igualdade é em dignidade humana, cada um ao seu modo específico, homem ou mulher, e individual, a sua nota pessoal. Igualdade e alteridade caminham juntos e não dá para distinguir, não dá para excluir nenhum nem outro e fazer a roda dar certo. Eles precisam caminhar o tempo todo juntos e passa pelo modo específico nesse caminho. Então, a igualdade humana e a individualidade e alteridade têm um caminho de um para outro que é justamente o modo feminino e masculino de ser na vida. Se não respeita essa ordem da nossa natureza, que não fomos nós que fizemos ou escolhemos, mas que a partir dela podemos ser, nós vamos ter uma sociedade como a atual de sujeitos descompensados, cheios de depressão, ansiedades, equilibrados e um mundo de injustiças e tiranias acontecendo. A presença da mulher é e sempre foi necessária em todas as áreas da vida da sociedade. A ausência dela restrita ao lar de algumas épocas apontam como o mundo externo era brutal. Tem um seriado muito bom do presidente dos Estados Unidos, lá no início, esqueci o nome, depois vocês me cobram, que ela escreveu cartas e falou para o marido, falando, não, vocês precisam incluir mulher aí nessa roda de vocês, senão vocês não vão chegar a lugar nenhum. E é bem isso, é necessário ser feminino em todos os âmbitos, em todos os aspectos da sociedade, para haver equilíbrio. Hoje nós temos espaços, podemos ir, mas não temos capacidade. A mulher não sabe, ela é incapaz de pôr em prática o seu ser feminino, com medo. Mulheres covardes, com excesso de feminilidade, porque uma mulher revoltada, bruta, cruel, agressiva, ela não fica igual a um homem, ela fica igual a uma mulher histérica, com excesso de feminilidade, que imergiu tanto nas águas das suas emoções que perdeu a noção da realidade. Ela não fica parecendo um homem, ela parece uma mulher histérica, desequilibrada, insatisfeita, insaciável. É triste demais olhar por esse prisma e a gente deve mudar isso. Vamos levantar, promover um novo feminismo. Mulheres, somos por natureza auxiliadoras da humanidade. E o que isso significa? Traduzimos os atos objetivos e impessoais que acontecem à nossa volta em um significado que é de ordem imaterial sempre. Por exemplo, a beleza. Por que o homem fica admirado? Ele é um voyeur, ele adora, né? É imaterial a beleza, provoca nele. Assim, nós que somos capazes de traduzir ao próprio homem o valor dele e o tanto que ele pode ser e se tornar se não desistir de ser forte
buscando ser nobre, buscando forças por meio dela de trabalhar e não encher o saco e ficar forte e ser útil, né? Ou GW. E esse auxílio é, portanto, recíproco. O homem não deve se encostar na cultura machista e antiquada que ainda é bem expressiva no Brasil. O homem deve ajudar naquilo que a mulher e os filhos precisam. Atenção, homens, estou falando com vocês agora. Moças, chamam os rapazes, se vocês tiverem os maridos, para ouvir essa. Homem deve ajudar naquilo que a mulher e os filhos precisam. Participar da educação dos filhos e promover o desenvolvimento pessoal da mulher e dos filhos. É a sua função. Homens, vocês têm que entender que disso depende toda a essência pessoal do seu lar ser agradável, da vitalidade que há nesse lar, que a mulher pode oferecer cuidando do seu coração. O homem dá as coisas da terra de modo prático. Já a mulher é econômica, ela contém. A mulher não é generosa nessas coisas. Eu recebo tantos directs, que ele deu da nossa economia para o amigo, para a mãe dele, ou para o filho do outro casamento, que absurdo. Mulher é econômica, é da nossa natureza. Por quê? Porque quando a gente dá algo vital, a gente dá a nossa própria vida e contém os excessos materiais que o homem tem a tendência de espalhar, porque é o poder do falo. Trata-se de resgatar a vitalidade do marido arrasado com as atrocidades e problemas do trabalho. A mulher reanima os filhos tristes, ensinando-os a lidar com as rejeições inevitáveis. Ela mostra que eles não são o que as pessoas pensam e dizem deles. Ela dá o sentido do amor concreto na vida prática. Homens, continuo com vocês. Se você for esperto, você não vai podar a sua esposa, que não significa deixá-la solta e não a proteger, deixá-la decidir tudo. Não é para ser um frouxo, porque isso é terrível para a mulher. Ela desanima e ela vai te trair. Presta atenção. O espaço que a mulher precisa é o criativo para manifestar o seu ser, e isso não é deixá-la solta. Esses homens precisam aprender a diferença disso. Realmente precisam aprender. Eu acho que eu vou até fazer um programa desse tema, se vocês acharem bom, porque realmente isso é muito importante. Homens, vocês devem promover espaço para a mulher ser o que ela nasceu para ser. E isso é um processo de tentativas e erros dela, em que você vai estar ao lado dela. Vão ser descobertas dela mesma frustrantes, em que ela vai chorar, vai cair, vai se culpar. E que nesse momento a última coisa que ela precisa é um homem culpando ela, falando que ela gastou demais, cobrando coisas, não permitindo que ela crie mais, podando a criatividade dela. Você vai se ferrar se você fizer isso. Ela já tem culpa demais dentro dela, você pode apostar. A gente nasce já se sentindo culpada por ter nascido. Isso está intrínseco na nossa carne, da feminina. Então ela precisa de ânimo para não desistir e de ajuda objetiva para colocar novos planos em prática, aprendendo com os erros. Tirar ela da culpa e pôr ela na objetividade da questão e pôr ela para frente, animando ela. Se você fizer isso, ela vai ser leve como uma pluma. Ela não vai ter medo de dizer para você que ela errou. Ela não vai ter receio de desabafar com você e você achar ridículos os desabafos dela. Ela vai ter alegria. Ela vai ser leve, ao invés de ter medo, em compartilhar com você os sonhos dela. Os sonhos ridículos, que para o homem é ridículo, os sonhos da mulher, só que por meio dessa promoção dela poder realizar o ser criativo dela, que ela consegue fazer uma refeição pensando na finalidade mesmo, de você se nutrir de alegria, de amor, e não só para ela ter um elogio seu e alguma aprovação. O homem que sabe fazer isso tem a sua amada todinha, só sua. Só sua. Então é isso. Nos vemos no próximo SOS Diva. Até lá, um beijo apaixonante.